Olá pessoal, boa tarde. Vamos falar hoje sobre consciência inconsciente, um diálogo infinito por definição. A relação entre consciência e inconsciente está no cerne do que é psicanálise. É sempre importante retomar esse assunto, eu já falei disso muitas vezes, eu continuo repetindo esse assunto, porque as pessoas não sabem a diferença entre psicologia e psicanálise. E confundem a psicanálise com um sistema de pensamento e não com o método que é a psicanálise, que dá origem ao sistema, que permite que exista um sistema. Então, a psicanálise nasce no momento em que um neurologista, em busca de sobrevivência, se interessou por um problema atual do tempo dele, que era a histeria. O que Freud percebe é que existe os bastidores da consciência, tá? Vamos falar em uma linguagem mais moderna. Existem bastidores. Então, por trás daquilo que você sabe de você, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que os outros falam de você, está acostumado a se perceber, existem bastidores. Eles ficam por trás das cortinas e eles influenciam o teu modo de ser. Você não percebe, você só percebe o sintoma, e tem sintomas que você percebe, que você sofre, mas você não sabe que são sintomas, que são consequências. Não é assim, não é que você nasceu assim. Então, Freud inicia o processo terapêutico a partir desse pressuposto que ele testa. É um pressuposto que tem uma história, não nasceu assim da cabeça dele de um dia para a noite. Eu vou pular aqui a história, porque eu já falei disso em outros lugares e aí sairia do tópico de hoje. Então, o Freud, ele começa a análise, a psicanálise inicia nessa conversa, na tentativa de alcançar os bastidores, porque aqui no palco a consciência, o ego, com seus pensamentos e crenças e etc., não sabe o que está acontecendo, ele não sabe. Todo mundo tem essa experiência na vida, não sabe. Então, a psicanálise começa e se desenvolve a partir dessa conversa, dessa tentativa de conversa com o inconsciente. Por que é uma tentativa? Porque nós não sabemos o que tem atrás dos bastidores. A gente não temos um manual de instruções. Assim como Freud, a gente vai tateando. Vai colocando, vai coletando dados, vai fazendo observações, vai refletindo, vai tirando conclusões, vai testando, enfim, é o processo da descoberta científica. Essa é a postura que faz o psicanalista, é uma postura de investigação. Então, imaginem, eu pensei como que eu vou apresentar esse tópico. Imaginem que você tem um bebê. Quem é mãe de primeira viagem sabe do que eu estou falando. Então, você teve um bebê e você não sabe como esse filho funciona. Você pode amá-lo, etc., mas você não sabe o que está acontecendo com ele. O que a gente faz? A gente vai observando a criança, a gente vai deduzindo, a gente vai testando, a gente vai induzindo, fazendo indução a partir de inferindo, a partir das observações, algumas conclusões. Então, quando esse tipo de choro quer dizer que ele está com fome. Esse outro tipo de choro quer dizer que ele está molhado, tem que trocar a fralda. Esse outro tipo de choro é porque ele está doente. E esse outro é porque ele está com sono. E aí a gente vai testando, porque se você acha que aquele choro é porque ele está com fome, você dá comida ali e não come, quer dizer que não é isso. Não é? Aí você vai ajustando o conhecimento, você vai desenvolvendo um conhecimento para poder interpretar a realidade. A realidade é o bebê que está chorando. Então, a gente vai descobrindo a realidade a partir da observação e
inferindo algumas conclusões que continuamos testando. A gente não entende como funciona esse bebê. Esse bebê é um inconsciente. É assim que Freud começou. Tá? Aparecem alguns sintomas, com o exemplo do bebê é o choro. E aí, como que eu vou entender isso? Porque eu preciso ter conhecimento para agir sobre a realidade, para transformá-la, no caso, parar com o choro do bebê ou acabar com o sintoma. Então, a psicanálise nasce nessa postura. Isso é fazer psicanálise. É claro que, aos poucos, a gente vai juntando informações, conhecimentos melhor, sobre o tal bebê, e a gente começa a concluir isso e aquilo. A dizer que o bebê é assim, que o bebê é assado, que então ele gosta disso e gosta daquilo, e a gente constrói uma teoria sobre o bebê. Essa teoria que a gente constrói é simplória, é absolutamente informal, mas não deixa de ser uma teoria. Ou seja, um conjunto de conhecimentos que me permitem compreender a realidade. Então, eu me refiro, esse é o choro que eu já sei que é de fome. Então, eu não tenho que refazer todo o processo de descoberta, de aprendizado, de investigação do que é aquele choro. Eu já vou direto, pego a minha conclusão que eu já tirei de outras observações, virou um conhecimento fixo, estável, uso para interpretar aquela realidade. Porque se a gente tiver cada vez que descobrir do que se trata, a gente gasta um monte de energia e de tempo. Então, a gente tende a concluir algumas coisas e depois usar esses conhecimentos. É a teoria que é utilizada cada vez para entender, interpretar uma realidade. E assim transformá-la. E assim fazer alguma coisa com ela. Porque o que a gente precisa é ter um poder sobre o real. Temos que ter um poder sobre o real, de administração, de transformação, de controle. Então, agora, a metáfora do bebê é muito útil. Por quê? O bebê é um ser em desenvolvimento, todo mundo sabe disso. Então, a gente constrói uma teoria, inclusive mães de primeira viagem, eu acho que, espero saibam disso, porque o que acontece? Quando a gente aprende finalmente como o bebê funciona, eis que o bebê se transforma, ele muda. Inclusive, o primeiro ano da vida de um bebê é muito transformador. Então, a gente tem que se reatualizar. Imagine se eu pego a teoria que eu construí sobre meu filho aos 6 meses dele e a aplico aos 2 anos de vida dele. Não vai funcionar. Mas imaginem que eu sou uma mãe, um indivíduo, aliás, muito preguiçoso. Eu não tenho muito desenvolvimento intelectual. Eu aprendi isso, minha mãe confirmou isso e minha tia também. Então, eu vou pegar aquela teoria e eu vou aplicá-la sobre essa criança de 2 anos e, se a criança não responder da forma como eu espero, ou seja, como a minha teoria prediz, o que eu vou fazer? Eu vou culpar a criança. Quem está errado? Né? Quem está errado? A criança ou a minha forma de pensar? Mas se a minha forma de pensar estiver errada, eu tenho que refazer tudo de novo. Eu tenho que reconhecer os meus erros, eu tenho que abrir novamente a pesquisa e me dispor a conhecer esse novo ser, porque aos 2 anos a criança é um novo ser comparado a uma criança com 6 meses de idade. Então, eu tenho que me abrir novamente para entender esse ser. Porque os sinais que eu antigamente via não se apresentam mais da mesma forma ou não significam mais da mesma forma. Então, essa é uma relação com um ser que está em desenvolvimento. E todos nós, de uma forma ou de outra, tivemos a desagradável, temos ainda, muitos, desagradável experiência de ser olhados pela nossa família em qualquer idade da vida, com os olhos como quando eles nos viam e nos conheciam, como quando a gente tinha 10 anos, 15 anos.
Não acontece? Vocês conhecem essa situação, né? Então, teu pai, tua mãe, teus irmãos, né? Sobretudo o pai e a mãe, olham para você e te interpretam e respondem às tuas expressões, manifestações, como se você tivesse ainda 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque eles não sabem, na verdade, lidar com a pessoa adulta que você é. Que teve muitas outras experiências, que desenvolveu, quem sabe, até um pensamento próprio. E eles não sabem o que fazer. Então, eles só conseguem te ver naquele pequena caixinha na qual você estava lá atrás. Então, com a relação com o inconsciente é a mesma coisa. É muito, muito parecido, se não for a mesma coisa. O Freud, quando começou a lidar com o inconsciente, ele não sabia nada. Ninguém sabia nada. Nem quando Jung começou a lidar com o inconsciente coletivo se sabia nada. Foram descobrindo, tateando, arregaçando as mangas e se colocando nessa investigação a partir de si mesmo, que é muito mais complicado do que lidar com um filho. Por quê? Porque a gente encontra os nossos medos, as nossas vergonhas, as nossas limitações, as nossas desonestidades, fingimentos, etc, etc. É muito mais difícil. Mas é isso que é fazer psicanálise, é isso que é ser psicanalista. Então, quando Freud começou, a primeira coisa que ele descobriu foi que existiam problemas na família de origem. Quem não sabe disso hoje? Óbvio, óbvio. E o que ele fez? Ele mostrou que o continho de fadas não era tão conto de fada, que tinha podre. Alguém duvida disso hoje? Se não duvida é porque não chegou ainda no tempo de Freud, por assim dizer. Ok. Esse é o primeiro degrau. Estamos aqui na idade 2 aninhos de vida da psicanálise, no sentido que aos 2 anos começa a surgir um ego e a criança entra na oposição, mas é tudo muito embrional. Então a primeira coisa é, opa, que família é essa? Quem sou eu? Isso começa a psicanálise. Mais para frente na idade, a gente começa a olhar para o mundo. 13, 14 anos. Jung. E a gente começa a ver uma realidade maior. Então, o que acontece? Voltando à metáfora, a pessoa se depara com novos conteúdos. Então, Jung entra numa relação com o inconsciente que já está avançada comparada com aquela de Freud. Óbvio, estamos num processo evolutivo, tudo na história humana evolui. A gente não está repetindo Arquimedes, Pitágoras, a gente está numa matemática muito mais avançada. E por que a psicanálise não seria a mesma coisa com a psicanálise? Óbvio, a relação com o inconsciente modifica a consciência, que é uma das necessidades básicas, porque o problema é a nossa cabeça mesmo, que a gente se apega a uma teoria que não funciona, que não serve para mais nada e só nos faz mal, porque mamãe me ensinou assim, papai, o pastor, a TV, os amiguinhos. Eu tô apegada, me dá um conforto, me faz sentir em casa. E paciência se depois eu tô passando mal, se eu tenho que tomar remédio, se meu casamento é uma porcaria, etc, etc. Então, a psicanálise transforma a consciência do eu, transforma a nossa identidade e nos torna maiores. Maiores em termos de visão, é como dizer, um adulto é maior do que uma criança, é exatamente a mesma relação. Ao mesmo tempo, ao entrar em contato com o inconsciente, uma vez que eu trabalho as minhas questões de família, eu continuo a jornada. Jung não continuou, e isso em 1912, já muito tempo atrás. Continua, o inconsciente não se resume a papai e mamãe, não se resume.
E todo mundo sabe disso, porque as pessoas vivem fazendo experiências transcendentais, estranhas e etc, etc. Ninguém se resume a papai e mamãe. Isso se resumir a papai e mamãe é uma das neuroses mais ferozes que podemos viver na vida. Então, o inconsciente, ele vai abrindo, como dizer assim, a conversa continua e se abrem portais, por assim dizer. Novas portas, você explorou essa dimensão e outras começam a aparecer. Existe uma limitação? Posso eu dar uma limitação a esse processo de diálogo? Não tenho como dar. Eu, aqui, como consciência humana, que necessariamente é limitada, não tenho como saber. Então, por definição, o diálogo entre consciência e inconsciente é infinito. Agora, por que existem várias escolas de psicanálise? Porque quando é exatamente o que acontece com a mãe e com o filhinho, ela conseguiu entender algumas coisas e cria uma teoria. E é muito interessante, porque são muitas coisas interessantes que realmente vêm à tona quando a gente entra nesse diálogo e estuda a psique. É absolutamente extraordinário. Então, se constroem teorias e se desdobram teorias e se elaboram teorias e floresce, se constrói um sistema teórico que tem um nome. Aí o que acontece? No lugar de continuar o diálogo com o inconsciente, se olha e se casa com o sistema teórico. E aí a pessoa se apega a esse sistema teórico, porque dá conforto, me dá explicação, me faz sentir em casa, porque é gostosinho, porque eu me sinto poderoso desse jeito, já que eu entendo tudo. Esses são os sistemas teóricos. Então, se deixa o caminho da psicanálise e se constrói um caminho da metafísica. Basicamente é metafísica. Porque o aprendizado que você teve lá com esse bebê do 0 aos 6 meses, que te permitiu construir uma teoria, você o abstrai daquele bendito ser que continua crescendo por conta própria, porque não vai esperar você, não fica preso na tua teoria. E você fica nesse orgasmo com a tua teoria, porque você entendeu tanta coisa. É tão legal se sentir poderoso sabendo de um monte de palavrões. O jargão depois é tão bom ter todas essas palavras difíceis, né? Te faz sentir importante. E aí você tem essa coisa. E você esquece o ser que continua crescendo. E aí você pega essa teoria e coloca a força nas suas sessões de análise. Então, essa é uma forma de fazer psicanálise que não é psicanálise. A psicanálise real é ao vivo, é aquela que mantém vivo o diálogo entre consciência e inconsciente. E o problema, o desafio dessa psicanálise é que não tem como se apegar, se pendurar em um sistema teórico que te proteja. Você tem que estar constantemente aberto. Você não tem teoria? Tem sim teoria. Montefosco escreveu muitos livros. Mas não é uma teoria parada, não é metafísica. Não é metafísica, não vira dogmática. É uma metodologia para poder continuar o processo de autoconhecimento e de conhecimento do ser sem pará-lo e, ao mesmo tempo, sem ser derrubados pela avalanche dos conteúdos do inconsciente. Porque o inconsciente é poderoso, é por isso que os sistemas teóricos são tão gostosinhos. Então, a psicanálise é um diálogo entre consciência e inconsciente. É um diálogo entre consciência e inconsciente, repito. Desse diálogo, extraímos conhecimento, porque a gente vai aprendendo. Precisamos manter a cabeça constantemente aberta, então não é um trabalho para gente preguiçosa. Intelectualmente preguiçosa não é, porque você tem que estar sempre aberto para rever, para compreender, para reavaliar, para acertar a visão, a lente,
Então não é para pessoas preguiçosas, também não é uma pessoa para pessoas que estão visando poder, status, porque a dedicação que é preciso também a tamanha e a libido que a gente precisa direcionar para esse lugar não permite estar em outros. Mas esse investimento é extremamente gratificante. Pelo menos esta é a minha experiência, é muito gratificante. É literalmente como um trabalho de investigação policial, eu adoro isso, é detetive. Você está investigando. É claro que para chegar nessa gratificação, você tem que já ter passado pelas etapas de ter aberto mão, né, desistido de poses, desistido de confortos fakes, né, desistido de ter facilidades que na verdade são mentiras. Então, aí a gente canaliza para essa jornada. E aí sim, mas isso é fazer psicanálise. Então, não tem limite para esse dia. Eu não tenho, nenhum humano tem como dar um limite. Eu não sei. O que é o inconsciente? O inconsciente é teu sonho. Do inconsciente, melhor. Do inconsciente vem o teu sonho, vem os teus sintomas físicos, as tuas doenças, vem os teus atos falhos, vem os teus desejos, vem os teus medos, vem as sensações estranhas que você está sentindo, vem as tuas obsessões, vem a tua depressão, vem a tua tristeza, vem as tuas experiências religiosas, vem as tuas experiências transpessoais, vem as tuas experiências com qualquer tipo de droga. Vem um monte de coisa. Vem as tuas intuições, as tuas ideias novas. É bastante coisa. É bastante coisa. Aonde que termina essa coisa que é fonte, essa coisa entre aspas que é fonte disso tudo, eu não tenho a menor ideia. Ninguém tem como ter. Então não temos como criar um sistema teórico fixo, metafísico, que breque, que congele o conhecimento numa série de partes que podem ser elaboradas internamente, mas que na verdade não podem ser transformadas radicalmente. Não tem como, porque é exatamente a minha visão de uma criança de 10 anos é radicalmente diferente da minha visão daquela criança aos 6 meses de idade. Se eu não souber fazer isso, eu estou traindo essa criança. Eu a estou encaixotando numa caixinha tão pequena e eu vou sufocá-la e ela vai ficar deprimida. Opa, você está deprimido? É mesmo. De onde vem isso tudo? Então, esse é o diálogo. E por isso que eu posso dizer, e eu escrevi nesse livro, que novamente eu vou mostrar, onde eu dou a transição teórica, né? De qual conceito para qual a gente chega em poder falar de vidas passadas sem fazer espiritismo, sem fazer nenhuma religião, nenhuma coisa esquisita, esquisita porque não é conceitualmente, né, embasada, e sem fazer e sem trair o sentido da psicanálise. Então, psicanálise é um diálogo entre consciência e inconsciente. Aprender a fazer esse diálogo é um diálogo de reciprocidade. Não é aquilo que você faz em casa sozinho, não é. Não é. Porque o ego fica sempre por cima. Ele já sabe tudo, ele interpreta tudo, não. O inconsciente tem um poder desestabilizador. É por isso que existe uma defesa. Freud escreveu isso muito tempo atrás. Então, por isso eu uso Freud, eu uso Jung, eu uso Montefoschi, porque a psicanálise é uma forma de conhecimento que foi levada adiante por muitos pensadores, assim como a química, assim como a física, assim como a filosofia, assim como a matemática e a biologia e etc. É uma forma de conhecimento do real. Agora, o desafio é que esse real somos nós. Um abraço a todos e nos vemos na quinta. Tchau, tchau.